Olá, gente, tudo bom com vocês? Então, vou fazer esse teste aqui de novo para ver se funciona. Vou gravar isso aqui, né? E depois baixar, né? Então, eu sou a Zoe, né? E eu sou professora e eu estou aqui para fazer uma espécie de recall de algumas coisas que eu andei fazendo no início do canal, porque e numa época que eu ainda não tinha muito traquejo assim para fazer vídeo, era muito tímida, aliás, ainda sou, né? A timidez aqui é uma das coisas que pega bastante, né? Então, valorizem o meu esforço de falar alguma coisa, né? E vamos tentar valorizar isso, né? Então, é o seguinte, há um tempo atrás, uma das coisas que me incomodava bastante é quando eu via tanto a direita quanto a esquerda falando, era a questão do Paulo Freire. A direita porque falava coisas a respeito do Paulo Freire que não eram compatíveis com o que era dito ou escrito ou pensado por Paulo Freire. Não tinha nada a ver, né? E a esquerda, alguns professores, assim, inclusive, queriam mostrar que Paulo Freire não tinha dito aquilo que a direita estava dizendo, mostravam o que realmente queria dizer a obra de Paulo Freire, aquela coisa toda, né? E só que tinha um problema, que uma das acusações que a direita fazia em relação a Paulo Freire é que ele era culpado, o vilão do fracasso da educação brasileira como um todo. Só que tem um problema. Apesar dos grupos defensores do Paulo Freire dizerem, alegarem que Paulo Freire não era utilizado na maioria das escolas brasileiras, ninguém dizia qual era o problema das escolas brasileiras, afinal de contas. O que era colocado como uso pedagógico nas escolas brasileiras? Não havia essa explicação, tá? Porque, tipo assim, vamos comparar a coisa com um crime, né? Você diz que alguém é inocente, mas alguém é culpado, né? Se alguém que você está alegando matou alguém, essa pessoa é inocente, tudo bem, mas alguém matou alguém. Então, quem é essa outra pessoa? Quem é o culpado, né? Então, se você está dizendo que o Paulo Freire é culpado pelo fracasso escolar e não é ele, então quem é? O que está acontecendo com as escolas brasileiras, né? Então eu resolvi naquela época fazer assim um resumo ou vários vídeos, uma série e eu explico as várias tendências pedagógicas é, e de forma que cada qual que tire as suas conclusões do que eles visualizam nas suas escolas, o que eles conseguem identificar como mais próximo daquilo que
eles lembram de ter visto na escola, quando é uma pessoa que já saiu da escola, já terminou, e, enfim. E, ao mesmo tempo, quem ainda está na escola vê se identifica alguma dessas características, né? Porque aí eu trouxe esse quadro, uma síntese das tendências pedagógicas principais. Pelo menos acho que nós damos uma certa importância, principalmente quando você vai fazer concurso para professor, você tem que meio que entender essa tabela aí que você está vendo aqui no, nesse quadrinho aqui, né? Então, vamos ver aqui. Aqui, você tem várias tendências, na realidade são 7 tendências, né? São 7 tendências, sendo que 4 são de linha liberal, que é o que está escrito aqui, né? Tendência liberal, e você vai encontrar 3 tendências progressistas, né? Então, aqui você tem essas 3 progressistas contra 4 liberais, tá? Então, qual seria a diferença básica entre essas tendências liberais e progressistas? Para ser sucinta, esse negócio aqui não ficar gigantesco, a gente vai dizer o seguinte: que as liberais elas se propõem a dar ênfase à questão da produtividade e do mercado de trabalho. É basicamente isso. Você até tem disciplinas que trabalham a questão do senso crítico das crianças e adolescentes, mas a ênfase é dada no desempenho dos alunos e também na performance do professor, aquela coisa toda. No caso das liberais, umas mais, outras menos, mas, no geral, o objetivo, a finalidade vai na direção do desempenho e produtividade, tá? As progressistas, por sua vez, trabalham as questões de uma maneira mais voltadas para além dessa questão da produtividade, porque toda escola vai, de alguma maneira, preparar alunos para o mercado de trabalho, para profissões, para atividades, seja lá de que tipo for, né? Mas ela tem um plus, que seria a cidadania, a consciência de classe. Para que eu vou trabalhar? Como é que eu devo me colocar dentro desse universo cheio de contradições e interesses de classes que não são os meus, e como é que eu coloco os meus interesses de classe nessa história, como é que eu socializo as minhas questões, é, como é que eu me posiciono enquanto pessoa diante desse mundo, diante da sociedade, diante
da questão política e, enfim, é uma proposta que vai muito além de simplesmente você tirar uma boa nota para passar no vestibular ou qualquer outra coisa, tá? Essas são as diferenças entre as libertadoras e, ou seja, as progressistas e as liberais, tá? Agora, temos aqui nessa questão da tendência pedagógica liberal uma que se destaca de todas as outras, né? Todas as outras, assim, elas ainda têm alguma questão diferente. Essa daqui a que é a pedagogia liberal tradicional. Essa daqui é a mais diferente de todas, a que nos coloca diretamente na raiz dos problemas pedagógicos, tá? Por quê? Porque o que é uma pedagogia tradicional? É uma pedagogia que vem de antes do século XIX. Pouquíssimas pessoas no mundo tinham acesso a essa pedagogia. Eram pouquíssimas. Você não tem noção. Assim, era uma coisa extremamente restritiva e elitista, tá? Então, essa pedagogia era aquela famosa que os professores chegavam na sala de aula, faziam uma aula expositiva, baseada numa retórica, numa estilística, de apresentação da disciplina, né, que é o que eu estou fazendo aqui, né, tentando ser estilística, né? E se o aluno não entendesse o que ele falou, era problema do aluno, tá? Porque, afinal de contas, o professor, com a sua magnífica oratória, como é que você não entendeu, né, meu querido? Porque você é burro. Era basicamente essa a imagem que se tinha de um aluno que não entendeu o que o professor falou, tá? Então, era uma forma elitista de se enfrentar os problemas das disparidades encontradas numa turma de 30, 40 alunos, né? Porque até hoje você vê que as salas de aulas são lotadas, por mais que você construa escolas, esse número não diminui, e você vai ver, obviamente, divergências, diferenças, discrepâncias ocorrendo nos diversos alunos ali que você está trabalhando, que estão assistindo a aula, tá? Então, o que que acontece nesta forma de enxergar o professor, a relação professor-aluno, a questão do binômio ensino-aprendizagem, né? O que que é o ensino-aprendizagem? Está passando uma moto aqui dentro. O ensino-aprendizagem são as duas pontas das relações de classe que você encontra numa sala de aula, né? Então, quando você fala em escola tradicional, significa
E a ênfase dada nessa estrutura é a ênfase no ensino. Então, quando o professor ia se preparar para ser professor, ele ia aprender técnicas de ensino, técnicas de como produzir o material pedagógico que ele ia apresentar em sala de aula. Então, é uma ênfase totalmente voltada para a performance do professor dentro de sala de aula e pouco se falava a respeito dos alunos. Se os alunos não entenderem, paciência. Fica de recuperação ou reprovado. Simples assim. Não tinha muita discussão, tá? Quem mandou não prestar atenção, quem mandou não entender a matéria, né? Então, é basicamente isso que essa escola se propõe a fazer. Aí, o que que tem? Aí, o papel da escola, você tem aqui, ó, preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade. Ou seja, é aquela pessoa de bem, está formando cidadão de bem. E a gente já sabe o que isso significa do ponto de vista, né? Hoje em dia não precisamos mais explicar o que que significa isso, né? A gente já entendeu, né? Aí conteúdos, aí vem, são conhecimentos e valores sociais acumulados através dos tempos, enfim, os alunos. Então, desde que você descobriu que existe um período lá da história chamado história, aí você vai ensinando essas coisas para as crianças e vai vomitando esse conteúdo aí pegar, pegou e tá tudo certo, né? E muitas vezes os professores são bem dogmáticos ao passar esses ensinamentos para a classe, né? Então temos aqui passado aos alunos como verdades absolutas. Você não vai poder contestar o professor. Então, a escola tradicional é aquela que cala a boca do aluno, né? É bom que se saiba que numa escola tradicional o aluno mal tem chances de poder falar. E quando falar, tem que levantar a mão, tem que fazer uma pergunta pertinente, de acordo com o que o professor julga ser pertinente, e você faz a pergunta, né? Aí aqui você tem os métodos, né, que é a exposição, demonstração verbal da matéria por meios de modelos, né? Você pode usar um mapa para apontar um país, uma cidade, pode usar elementos, né, diferentes, né? Mas continua sendo uma ênfase dada ao professor, né? E aqui temos professor e aluno, professor, autoridade do professor que exige a atitude receptiva do aluno, ou seja, isso traduzindo para a nossa linguagem, quer dizer que a autoridade do professor era absoluta, tá? E o aluno receptivo quer dizer que ele só recebe, ele só assiste e se vira, né? Fica quieto, tá? E a aprendizagem, nós temos é,
como se diz, é uma aprendizagem receptiva, né? O aluno tem que dar o jeito dele, né, para memorizar o que o professor falou, anotar, é uma coisa mecânica, né? Nada fluido, né? Nada espontâneo, né? Uma coisa bem complicada mesmo, né? E aqui considerar as características e sem pensar nas características próprias de cada idade. Então, uma criança de 6 anos era tratada da mesma forma de um adolescente de 16. O nível de exigência era praticamente o mesmo. Não levava isso em conta, né? E onde você encontrava essas escolas? Nas escolas que adotam filosofias humanistas, clássicas ou científicas, né? Que são aquelas que hoje em dia a gente pode encontrar em colégios de padre, freira, escolas militares também, enfim. Então, tudo isso é escola tradicional e liberal. Agora, a partir daqui, desse ponto do quadro, você vai encontrar uma inovação. Tá? Essa inovação vem de onde? Do desenvolvimento da psicologia cognitiva. É aquela psicologia que investiga como é que as pessoas aprendem, como é que se adquire a cognição. Tá? Então, nesse caso aí que nós estamos tratando, nós temos uma questão muito interessante, porque os psicólogos, que aqui você vê que temos a Montessori, o Piaget, Lauro de Oliveira Lima, Dewey, e a gente pode incluir, inclusive, o próprio Vygotsky aqui nessa lista, embora o Vygotsky seja um pouco mais à esquerda desse pessoal, né? Então, a questão é a seguinte: o que é essa tendência liberal renovadora progressiva? Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque a partir daí, as pessoas começaram a tentar enxergar a criança como um ser diferente do adulto. Quando começou essa compreensão por parte de psicólogos e mais profissionais, e a gente não pode olhar para uma criança da mesma forma que a gente olha para um adulto. Criança é criança, adulto é adulto. Então, as crianças, elas possuem ritmos próprios, desenvolvimentos próprios e características que são específicas de crianças. Então, como é que você consegue produzir melhores resultados com cada criança e com cada indivíduo e de forma que todos eles tenham ganhos com o processo de aprendizagem. É a partir daí, deste momento, em que as crianças e adolescentes passarão a ser o principal objeto e sujeito do ato pedagógico. É a partir daí que as crianças começam a ser
olhadas de uma forma mais atenta por parte dos professores e por parte da sociedade, né? A gente começa a ter atenção com as questões da criança, tá? Então, nós temos essa renovadora que a gente pode começar a chamar de escola nova. E a partir daí você já começa aquilo que a gente chama de escola nova. São escolas voltadas para o bem-estar da infância, o bem-estar do adolescente, e a gente se preocupa se um aluno, por exemplo, não está aprendendo, por que que esse aluno não está aprendendo? Será que ele tem algum problema? Será que é porque o jeito que eu estou conduzindo a aula não está sendo eficiente para ele? Tentar entender qual é o momento ali que dificultou o entendimento dele, eu vou ter que conversar com ele, eu vou ter que entender qual é o problema, ou seja, o fato é que o professor não pode, nesse caso, esquecer de tentar entender quais são as dificuldades desse aluno dentro desse contexto. Ele tem que fazer os alunos saírem daquele período, daquela sala, daquela série escolar, todos com um aprendizado mais próximo possível um dos outros. Você não vai poder chegar lá e dizer assim, olha, tipo, se não aprendeu, dane-se. Não, não tem esse negócio de que o aluno que se dane de não ter aprendido, que mandou, não, não existe mais isso. A partir desse momento, você tem que respeitar o aluno no sentido de que ele pode ter outros processos de aprendizagem, ele pode ter facilidade de aprender, por exemplo, ouvindo um professor falando. Ele pode ter mais facilidade com leitura, ele pode ter mais facilidade se ele falar a respeito do que ele está aprendendo, ele pode ter, enfim, você começa a desenvolver nesse aluno um, uma relação com o aluno de tentar ajudar, né? Você, se ele está com dificuldade, você vai lá e ajuda, você tenta entender o que que acontece, né? Na tradicional, você não precisava entender nada do que acontecia com o aluno, né? Era uma outra situação. Então, aqui começa a escola tendo que se adequar às necessidades individuais ao meio social, né? Então a criança começa você vê que já começa um caminho de começar a olhar para a criança, olhar para os alunos, né? E os conteúdos são estabelecidos a partir de experiências vividas pelos alunos frente às situações problemas. Aqui já começamos a ter um problema que dificulta é, nossa vida, no sentido de que a palavra problema, a partir daqui, vai aparecer em todas as tendências pedagógicas, que é aquilo que a gente chama de problematização, aulas problematizadas,
problematizar os assuntos, trabalhar a problematização. Então, a partir daqui, dessa tendência aqui, você começa a ouvir essa palavra com uma certa constância. Agora, é claro que muita gente acredita que esse negócio do Paulo Freire que começou com esse negócio de problematizar as coisas, só que não foi. Muito antes dele já existiam pensamentos pedagógicos que visavam fazer essa problematização, trazer essas questões problemáticas para a sala de aula, enfim, trazer situações, problemas, situações problematizantes, né, problematizadoras, enfim, você começa a ver aqui já o problema, que causa essa confusão de achar que porque tem palavra problema, problematização e etc., e por causa disso aqui temos Paulo Freire na questão, e não tem. Né? Não temos Paulo Freire aqui ainda, ainda está bem longe disso, tá? Então, aqui você vê os métodos, que você vê experiência, pesquisa, método de solução de problemas. Aqui você, por exemplo, você pode trabalhar com os alunos no sentido de pedir para eles irem para uma biblioteca, pegar um verbete de uma enciclopédia, fazer um resumo, trabalho em equipe, né? Enfim, você já começa a dar uma nova dinâmica dentro de sala de aula, tá? O professor é auxiliador do desenvolvimento livre da criança. Então, você vê que aqui também nós temos uma, uma certa perda da autoridade do professor dentro de sala de aula. O professor passa a ser não aquela autoridade suprema, não aquele ser divino, mas uma pessoa que vai conduzir e auxiliar os alunos no processo, tá? Então, a aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de problemas. Ou seja, você vai tendo que colocar atividades ali que os alunos vão tendo que resolver, tipo, e aí, criança, o que que você acha? O que que você, a gente tem essa questão aqui, vamos ver o que que nós podemos fazer para resolver isso aqui, entendeu? É basicamente isso. E aqui estão os principais nomes, tá? Aqui nós estamos a tendência liberal renovadora não diretiva, que aí sim é a escola nova propriamente dita. Inclusive temos aqui no Brasil que foi o que mais começou a ser usado aqui no Brasil, enfim. Aqui formação de atitudes. Qual é o objetivo da escola? Formar atitudes. Atitudes não precisamos ter muitas explicações sobre isso. É atitude. É, o aluno sabe se virar, talvez atitude proativa, né? É mais ou menos por aí, né? Então, aqui nós temos conteúdos, né? Baseia-se na busca dos conhecimentos pelos próprios alunos. Você já começa a ver que mesmo numa escola liberal,
né? Que não é de esquerda, isso aqui ainda não é de esquerda, tá? A gente ainda está trabalhando com coisas que não são de esquerda aqui, entendeu? Mas mesmo assim você ainda vê, já vê aqui os próprios alunos, né? Então, mas para muita gente isso aqui é Paulo Freire, coisa que não quer dizer absolutamente nada, nada, nada de Paulo Freire aqui ainda, tá? Aqui, método baseado na facilitação da aprendizagem. Então, o que é facilitação? Você, qualquer coisa que facilite. Ou seja, é, eu não sei, equação, né? Então, sei lá, eu crio uns esqueminhas, o aluno vai tentar desenvolver assim, você vai criar elementos ali que façam os alunos entenderem essa equação. Sei lá, usa fruta, usa bichinho, não tem aqueles memes de continha que você coloca três bichinhos, é igual a quinta, por exemplo, mas você usa qualquer coisa ali para o aluno ficar mais motivado quem sabe, com bichinho, frutinha, essas coisas, o aluno aprende melhor, não é mesmo? Então é isso. Aqui você tem a educação centralizada no aluno, o professor é quem garantirá o relacionamento de respeito. No caso, respeito mútuo, né? O aluno respeita o professor respeita o aluno, um aluno respeita outro aluno, e é uma cadeia de respeito, né? É, então, aqui o que a gente quer com com essa metodologia aprender é modificar as percepções da realidade. Então, você sai do senso comum para uma visão mais científica da, dessa realidade, né? E você tem aqui o Carl Rogers, Summerhill, a escola Emil. Esse Summerhill, inclusive, é interessante porque parece uma escola libertária, parece, mas é só porque os alunos têm liberdade total nessa escola. São escolas assim que os alunos escolhem o que vão fazer naquele dia. Se quiserem ter aula, tem, se não quiser, não tem, não sei o quê, vão para lá para basicamente socializar, né? E ao mesmo tempo aprender as coisas que eles quiserem aprender e tal. Parece muito com algumas propostas libertárias de esquerda, mas só que nesse caso aí a gente não tem as discussões sociais que a gente vai ver mais tarde, né? Aí aqui nós temos a tendência liberal tecnicista, né? Que é modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas. Eu não entendo, essa daqui é o que eu menos estudei, eu confesso, né? Porque vai ser uma coisa, enfim, né?
Aqui são informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica, não quer dizer muita coisa. Aí os métodos, procedimentos e técnicas para transmissão e recepção de informação. Aqui você vê que é meio que uma escola tradicional, só que o pessoal colocou um nome bonitinho, tecnicista, para dizer que ali tem uma técnica. O professor tem a técnica e ele vai conseguir, porque ele tem a técnica e o aluno vai aprender porque a técnica é correta, que foi pesquisada cientificamente, tá? Mais ou menos essa ideia aqui, né, a relação objetiva, onde o professor transmite informações e o aluno vai fixá-las, né? Ou seja, vai na fé que funciona, tá? É, a situação aqui é complexa, né? E aqui, finalmente, nós chegamos nas tendências progressistas. Então, a primeira que nós vemos aqui é a libertadora. Aí, aqui sim, nós temos Paulo Freire, olha só. Nós temos 7 tendências aqui, e a gente chegou no Paulo Freire na quinta, tá? Quinta tendência. Aí, o que que nós temos aqui também? Aqui, essa primeira coluna é o papel da escola. Qual é o papel da escola no caso do Paulo Freire? Aqui já começa dizendo que não atua em escola. Pode atuar, na realidade, mas não precisa necessariamente. Pode ser num sindicato, pode ser numa associação de bairro, pode ser em qualquer lugar, né? Você reúna pessoas e essas pessoas querem aprender, então você vai lá e aplica o método, tá? Porém, visa levar professores e alunos a atingir o nível de consciência da realidade em que vivem na busca da transformação social. Porque, na realidade, qual é o objetivo de você alfabetizar adultos, por exemplo, que foram as primeiras experiências do Paulo Freire? Tirar esse adulto da condição de uma pessoa alienada e explorada, humilhada e outras coisinhas mais, e transformar a realidade dela numa outra visão que elas podem entender melhor a situação delas e elas mesmas transformarem essa realidade dela. Ou seja, a partir da leitura, a partir dessa metodologia de educação, elas chegarem a romper com as coisas que limitavam a vida dela socialmente, tá? Ou seja, criar condições dela mesma atuar para a libertação da própria vida, né? Ou seja, aí é que entra aquela questão de organizar
a população para uma possível revolução, preparar as pessoas para entender os seus direitos, buscar as suas reivindicações, entender como monta uma militância, por exemplo, né? E aqui você tem alfabetização baseada em temas geradores. Você vai usar, por exemplo, você vai querer fazer uma alfabetização do tipo. Vamos supor que você vai falar sobre a questão da água. Além de você ensinar esses alunos a escrever a palavra água, vamos discutir sobre o problema da água. Então, você vai gerar toda uma discussão a respeito do abastecimento. Você pode, a partir dessas palavras, você pode engajar vários aspectos que você pode discutir em torno dessa questão, tá? Ou seja, de uma forma que você vai fazer com que não seja só uma palavra escrita no quadro, não seja só uma palavra escrita no papel. É uma palavra que é carregada de significados, é carregada de questões que a gente pode trazer à tona para ser discutido. E aqui você tem que o método são grupos de discussão, são grupos de debates. Então, o que você vai fazer dentro da sala de aula ou na sala da associação de bairro, na sala do sindicato, na sala de qualquer outro lugar, é discussão. O método é discussão, debate, tá? A relação é de igual para igual horizontalmente. Então, o professor ali é mais um elemento que vai discutir a questão junto com todo mundo de igual para igual, tá? E aqui a gente vai, no final, depois, assim que a gente demonstrou todos os problemas referentes à água, eu estou falando aqui para ficarmos no exemplo, tá? Essa resolução da situação problema, aí a gente vai estimular que os próprios alunos, que os próprios participantes dessa aula proponham soluções, proponham como melhorar isso, como montar por exemplo, está faltando água no bairro, quem é que vai escrever uma cartinha para a companhia de água e dizer o que está acontecendo? Enfim, você já começa a estimular o pessoal a fazer a parte deles, né? Que é, olha, meu, vê o que está acontecendo aqui no esgoto, tá? Nos canos, por aí vai. Aqui nós temos a tendência progressista libertária. Aqui é o que nos atende como anarquistas. Aqui é a nossa pedagogia anarquista, tá? Aqui é que nós estamos situados, tá? Ou seja, anarquista ainda não é.
ainda é mais radical que o Paulo Freire, tá? Assim, para quem não sabe, para quem não entende, nós temos a nossa pedagogia, né? Ou seja, enfim. Aí, então, o que que acontece aqui? É, aqui a gente já pensa claramente na transformação da personalidade no sentido libertário e autogestionário. Ou seja, a gente quer realmente fazer com que as crianças sejam libertárias e autogestionárias. Entende? A gente realmente vai lá fazer uma doutrinação para que elas exerçam eh, essas atividades nesse objetivo, né? As crianças, vamos fazer revolução. É isso que nós queremos, crianças. Vamos lá, vamos derrubar o governo, vamos. Ou seja, a gente vai provar que a gente não precisa disso para viver, né? Enfim, a ideia é claramente essa, tá? Então, aqui, as matérias são colocadas, mas não exigidas. Então, assim, olha, o que vocês acham da gente estudar, por exemplo, Segunda Guerra? Os alunos podem dizer assim: olha, professora, não sei, será que não é interessante a gente estudar a Primeira Guerra antes da Segunda? Ou seja, os alunos, eles têm esse aporte, né? E o mais interessante é que essa tendência libertária aqui, realmente diferente da libertadora, que é uma coisa que você pode colocar fora do contexto da escola, e pode ser voltada para adultos também, né? Um adulto pode ser educado aqui nesse negócio, né? A libertária, a gente trabalha com ela desde a infância mesmo, né? Desde o do primeiro ano fundamental, ou seja, você vai trabalhar com essa pensada desde cedo, fazendo essa transformação, tá? Então, aqui o objetivo é uma vivência grupal na forma de autogestão. Então, os alunos também, desde cedo, são estimulados a tomar decisões, a tomar conta da escola, decidir coisas dentro da escola, enfim, basicamente isso, né? É não diretiva. O professor é orientador e os alunos livres. Então, por exemplo, às vezes o aluno, ele, pelo fato dele ser criança, não tem muita experiência, né? Ele vai lá e tem lá as dificuldades dele. Mas é aquela coisa. É,
O professor tem que estar lá, assim, professor, é o seguinte, está acontecendo isso, a gente não está conseguindo fazer isso aqui, o que o senhor acha, não sei o que, daí o professor vai lá e dá uma mãozinha, tá? Então, aprendizagem informal via grupo, tá? 99% das atividades aqui é feita em grupo ou em vários grupos de X pessoas ou o grupo é a sala inteira, tá? Trabalho coletivo mesmo. E aqui nós temos alguns citados, né, que tem o Frenet, Miguel Gonzalez, o Arroyo, e também tem um Francisco Ferrer, tem outro, a Luiz Michel, mas eu acho que esses aqui são citados porque eles realmente formalizaram o método, né? Eles foram formativos aí nessa estrutura. E aqui, por último, nós temos uma tendência progressista, crítico-social dos conteúdos, ou histórico-crítico. Aí aqui tem difusão dos conteúdos, conteúdos culturais, universais, que são incorporados pela humanidade frente à realidade social. Ou seja, aí já é um pouco expositivo, mas sempre com aquela coisa assim, essas coisas foram construídas socialmente, não sei o quê. E você vai ter que fazer todo um contextualismo aí para explicar a situação, né? Aqui o método parte de uma relação direta da experiência do aluno confrontada com o saber sistematizado, né? Então, é uma mistura meio lá, meio cá, do liberal com progressismo, mas só que travestido de uma abordagem social crítica, né? É, aqui também papel do aluno como participador e do professor como mediador entre o saber e o aluno, né? E aqui tem, baseado nas estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos. Então, é uma situação tanto, né? Então, eu diria que dentro das tendências progressistas, a libertadora e a libertária são as mais importantes que a gente precisa discutir mais. Eu acho que são as mais aplicáveis e as menos difíceis da gente entender onde a gente quer chegar com elas. Isso aqui é um tanto quanto histórico crítico, né? Pode ser qualquer coisa. Até nas escolas liberais, a gente supõe que a gente vai tratar as histórias de uma maneira crítica, né? Qual é a diferença entre ser crítico ali e ser crítico aqui, né? Se a gente não mostra uma diferença muito clara entre isso, né? Pode ser que em um livro de alguns desses autores aqui a gente consiga chegar a algum lugar, né? A gente consiga ter alguma visão de como funcionaria isso aqui, né? Aqui, papel do aluno aqui baseado nas estruturas, enfim.
Aí nós temos esses autores aqui, né, que para quem quiser pesquisar, aí nós temos o Makarenko, o Charlot, Suchodolski, Manacorda, Snyders e Demerval Saviano, tá? Então, é isso. Eu achei que seria interessante trazer esse conteúdo de volta, até porque a gente está às voltas aí com essa reforma do ensino médio, né? Então, eu achei que a gente trabalhando esses conteúdos, principalmente dessas tendências aqui, a gente tem um pouco mais de condições de discutir a pedagogia e outros aspectos formais da educação, né, com um pouco mais de qualificação, né, e entendendo o que significa cada coisa dessa, e fazer uma leitura razoavelmente crítica desse modelo que está sendo proposto agora, baseado em elementos um pouco mais precisos, né? Ou seja, o que é Paulo Freire é Paulo Freire, e o que não é Paulo Freire não é Paulo Freire. E o que é esse não Paulo Freire? Tem toda uma outra coisa aqui que não é Paulo Freire. De sete, Paulo Freire, seis não são Paulo Freire, tá? Então, sim. E uma outra coisa que eu percebo também é que o pessoal diz assim que ah, sobre negócio de escola sem partido. Bom, todas essas escolas, apesar de nenhuma delas ter falado sobre partidos, né? Todas elas têm partido. A diferença é que essa tradicional aqui atende aos interesses da burguesia e não é amigável ao povo, né? Enfim, as outras o pessoal já começa a pensar mais ou menos na população, nas crianças, já começa a pensar na criança como um ser social, mas ao mesmo tempo ainda precisa de ajuda e acolhimento, né? Enfim, não existe escola sem partido. Todas essas escolas aqui têm partido. A diferença é que umas atendem a uma classe específica e outras atendem a outras classes, a outra classe também específica. E como a gente sabe que a gente vive numa luta de classes constante, a escola também participa ativamente dessa luta de classe constante, ok? Então é isso. Saudações anarquistas para todos. Paz entre nós e guerra aos senhores. Mais.